a lutar, né? Esse rapaz aí que foi assassinado, se ele soubesse lutar algum tipo de artes marciais, talvez tivesse até podido resistir, né? Dando armas, nem que seja faca, né? Porque na hora que o bandido vai te matar, se tiver alguma arma, né? Então, se nós fôssemos assim, tivesse condição de proteger os nossos filhos, nós os protegeríamos dessa maneira, como eu estou dizendo, da maneira humana, natural, né? Que é natural, nós queremos proteger os nossos filhos. Porém, eu quero mostrar para os irmãos aqui na Bíblia hoje que a melhor maneira de proteger os nossos filhos é obedecendo a Deus. Se você obedece a Deus, você está protegendo seus filhos. Se você desobedece a Deus, você está colocando seus filhos em perigo. E aí eu quero analisar aqui por alguns minutos esse versículo. Observam que nesse versículo aqui, que é o segundo mandamento do Decálogo, Deus coloca as coisas em dois patamares. Como Jesus disse também no Novo Testamento, Jesus disse assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ele colocou os seres humanos em duas posições, ou a favor dele ou contra ele. Não existe neutralidade, né? Assim, eu não sou contra nem a favor, mas muito pelo contrário. Então, nós já vemos que a maneira de Deus pensar é assim: ou você ama a Deus, ou você odeia a Deus. Foi ele que colocou nesses termos aqui. Ou seja, se você ama a Deus, ele disse aqui, você guarda os seus mandamentos, né? Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você ama a Deus. Como é que eu amo a Deus? Não é assim. Diga para Deus, eu te amo, Senhor. Não é assim não. Por isso que no Novo Testamento João diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Eu nunca deixo de citar esse versículo aqui, porque facilmente as pessoas se enganam achando que amar é fazer declaração de amor verbal, né? O amor ágape do Novo Testamento grego é amar por obras e em verdade. E Deus, né, que aqui no Antigo Testamento, ao dar os 10 mandamentos, ele falou assim: olha, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e aqueles que me odeiam transgridem o meu mandamento. Então é simples assim, só tem dois lados: ou você ama Deus ou você odeia Ele. E aí ele diz assim: quem me ama guarda os meus mandamentos, quem transgride os meus mandamentos me odeia. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, naturalmente, esse segundo mandamento que eu li aqui, ele está se referindo à questão da idolatria, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, né? Do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E aí envolve a questão de adorar outros deuses, né? Mas independentemente de qual seja o pecado, qual seja a desobediência, a transgressão, Deus está dizendo: aqueles que desobedecem o meu mandamento me odeiam, e eu sei que essas pessoas me odeiam. Aqueles que realmente me amam guardam os meus mandamentos, tá? E aqui ele está falando dos 10 mandamentos. Às vezes eu penso assim, como a Débora até falou aqui, as nações, né, o Brasil, por exemplo, não pensaria ter uma Constituição com tantos capítulos, né, e tantos artigos. Sobre a constituição de qualquer nação na terra, para ser uma nação bem sucedida e feliz, bastaria ter 10 artigos, que eram os 10 mandamentos. Porque a maldição, a desgraça realmente das nações é transgredir os 10 mandamentos. Até porque só 10 são poucos, né? Fácil de guardar. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos é a ameaça que Deus fez aqui. Ele diz assim: olha, o Senhor teu Deus, ele está assim, eu, Jeová teu Deus, é isso que ele está dizendo, sou Deus zeloso, ou seja, ciumento. Eu digo a palavra zelos, em grego é zelos, significa ciúme. Deus é ciumento, exclusivista, não aceita dividir, não aceita concorrente. Por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Ele disse: não servirás os outros deuses, nem imagem de escultura. Que imagem de escultura, eu não quero nem me deter sobre especificamente a idolatria, porque é qualquer pecado.
qualquer desobediência, qualquer quebra dos 10 mandamentos, é uma iniquidade. E ele está falando aqui iniquidade, né? Então ele diz assim: eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Olha, meus irmãos, que coisa mais tremenda, né? Espera aí, vamos entender isso aqui porque é para o nosso próprio bem, né? Eu estou vendo muita... Olha, irmãos, isso que eu estou falando aqui, eu tiro da minha observação, eu observo os seres humanos, da minha própria vida e da Escritura. Eu vejo tantos pais sofrendo pela desgraça que está acontecendo com seus filhos. E eu fico olhando assim, eu digo, rapaz, essa pessoa não percebe que a chave para salvar o filho dela é ela mesma. A chave está dela. A porta para chegar nos filhos são os pais. Os pais são o portal para chegar nos filhos. Então, quando os pais fazem algo, transgridem a lei de Deus, a maldição vem nos filhos, o castigo vem sobre os filhos. Isso é praticamente uma lei natural. Então, tem tantos filhos sofrendo de toda maneira por culpa dos pais. E às vezes os pais, sem saber disso, eu acho que é porque sem saber, ficam lutando para salvar o seu filho. Meu irmão, esquece o teu filho, conserta a tua vida diante de Deus, porque aí o teu filho vai ser salvo, vai ser curado, vai ser liberto. É assim, irmão, que ele está falando aqui. Olha o que Deus disse: eu visito a iniquidade. A iniquidade, a palavra que está aqui é avon, iniquidade. Tem pregadores que fazem distinção entre iniquidade, pecado e transgressão. Eu já examinei isso, eu não vejo. Para mim, são sinônimos. Iniquidade, pecado e transgressão são a mesma coisa, são sinônimos. Iniquidade, por exemplo, eu domino mais o nome do grego do Novo Testamento, é anomias, ausência de lei. Nomos é lei. Transgressão é você transgredir, é quebrar uma lei, né? Transgrediu, quebrou a lei de Deus. E pecado, eu acho muito boa essa defesa, errar o alvo, né? Errar o alvo. Então, Deus está dizendo aqui: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí você diz assim: mas se alguém odeia Deus? Né? Não, eu não odeio Deus não. Você pensa que não odeia, mas ele está dizendo aqui: quem me desobedece, quebra o mandamento, me odeia. É ele que está dizendo. E a gente tem que saber disso, né? E aí, eu fico imaginando, peraí, essa palavra que Deus colocou aí, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu acredito que a nova versão internacional, NVI, ela coloca assim: eu visito nos filhos, nos netos, nos bisnetos e até nos tetranetos, que a pessoa diz popularmente tataraneto, né? Na verdade, tetraneto, 4ª geração. E aí eu penso assim: se os pais soubessem que tudo que eles fazem de errado contra Deus vai incidir em sofrimento da vida dos filhos, não fariam isso. Rapaz, se eu fizer isso, o pau vai quebrar em cima do meu filho ou da minha filha. Eu tenho certeza que os pais não fariam isso. Mas a pessoa não sei, não, mas não, meu filho está com um problema. Pois é, o problema está na sua vida. É só você consertar com Deus a sua vida que resolve a vida do filho. Só que aqui tem os dois lados, né? É tipo assim, a bênção e a maldição. Deus diz assim: e eu faço misericórdia até milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você vê como a natureza de Deus é boa. Ele visita até a 4ª geração para fazer o mal, né? Castigar. Mas ele visita até, e aqui eu fui examinar a tradução de milhares, porque aqui não está claro no texto se esses milhares aqui são 1000 gerações. Não fica claro de jeito nenhum se são 1000 gerações ou milhares de pessoas, porque diz assim, aqui está assim: faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam o meu mandamento. Nessa versão aqui não está claro que são 1000 gerações ou não,
Mas eu examinei várias traduções, eu percebi que a maior parte delas acredita que são 1000 gerações. Ou seja, quando um de nós obedece a Deus e guarda os seus mandamentos, Deus está dizendo: esse aí me ama. E aí Deus vai vigiar a sua geração para fazer bem aos seus filhos. Meus irmãos, eu já vi. O que eu já vi de filho ser abençoado por causa dos pais. Rapaz, aquele filho ali não fez nada, mas olha a bênção na vida dele, é bem sucedido em tudo. Por causa dos pais. Obedecer a Deus, Deus está cumprindo. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam o meu mandamento. E aí, irmãos, eu estou falando para os irmãos porque eu percebo que eu estou observando que às vezes o diabo está destruindo o seu filho ou a sua filha, e você não percebe que a solução é você mesmo. O problema está em você, porque os pais são porta de entrada para a vida dos filhos. Os pais são a autoridade espiritual, guarda-chuva sobre os filhos. E quando abre uma brecha nesse guarda-chuva, os filhos são alvos. Então, se você tem algum filho sofrendo alguma coisa, antes de tentar salvar ele, examine a sua vida para ver se não tem algo na sua vida que precisa ser consertado diante de Deus para que o seu filho seja livre. Então, nesse pensamento aqui, eu quero examinar um texto só, porque são muitos textos do Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis. E aí eu digo aqui uma coisa para os irmãos. É um assunto muito longo, eu vou tentar abreviar aqui. E aí alguém pode dizer assim, como certamente alguém vai dizer, não aqui, mas por aí vão dizer assim: ah, mas isso era do Antigo Testamento. No Novo Testamento Jesus resolveu tudo, né? E o versículo que é citado é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É do jeito que está aí. Só que, apesar desse versículo, esse versículo não elimina a lei, o princípio que está lá nos 10 mandamentos. Não elimina. Se um crente transgredir a lei de Deus, o pau vai quebrar em cima do filho dele. Pode ficar certo disso. E eu acredito que muitos filhos já morreram por causa do pecado dos pais, que não conseguiram enxergar essa realidade, que o que está acontecendo com o seu filho ou com a sua filha é por causa do seu pecado. E aí foca, né? E aí eu digo, não é só doença, nem desgraça não. Tem outras coisas também. Mas eu quero que os irmãos saiam daqui hoje sabendo dessa verdade e, portanto, com a chave para solucionar esse problema. A gente precisa saber, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então vamos lá, 1 livro de Reis, capítulo 14. Vamos examinar esse caso aí. Antes de começar a ler o capítulo 14, do primeiro livro de Reis, vamos recuar alguns versículos. Belo livro de Reis 13:33 diz assim: nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdote dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isto foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Esse Jeroboão aqui, filho de Nebate, é um dos personagens mais citados no Antigo Testamento. Quem conhece a Bíblia sabe, né? Esse homem ficou tão famoso, mas tão famoso só por fazer o mal. Foi ele que introduziu a idolatria em Israel. Agora veja o que aconteceu com o filho dele. Vamos lá, capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim
que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, mas tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira e me lançar-te para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse: tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel pranteará e o sepultará. Agora, irmão, veja só, como esse menino era bom. O menino era bom, olha só, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Era um bom menino, ele não morreu por nenhuma maldade dele, por causa da maldade do pai dele. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, o que já está acontecendo. Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas. Arrancará Israel desta boa terra, que tinha dado aos seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e voltou para Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E eles o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Então, irmão, a pena que esse menino, um menino bom, de bom coração, de boa índole, mas adoeceu e morreu por causa do pecado de seu pai. E Deus está cumprindo então aquela palavra que ele falou lá: visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Agora, irmãos, como eu disse, alguém vai argumentar assim: isso é no Antigo Testamento, no Novo Jesus já resolveu tudo. Será? Vamos lá. Eu quero lembrar os irmãos, eu acredito que alguns irmãos já me ouviram ensinar isso aqui, a respeito da família dos Herodes. A Bíblia, ela traz determinadas situações que, se você não conhecer o contexto, você não vai entender, né? O Novo Testamento fala muito de Herodes. E aí eu quero mostrar aos irmãos que tem pelo menos 4 Herodes aqui que eu quero destacar.
O primeiro Herodes que eu quero destacar, que aparece em Mateus capítulo 2, é chamado Herodes o Grande. Foi ele que reedificou o templo de Jerusalém. Por isso que aquele templo que Jesus conheceu era até chamado o Templo de Herodes. Ele era um grande construtor. Esse Herodes aqui, ele não era judeu, ele era edomeu. O que significa edomeu? Filho de Edom. Quem é Edom? Esaú. Se você for, depois você vai ler lá no capítulo 36 de Gênesis, repetidamente vai dizer assim: Esaú é Edom, ele é Edom. E foi dado a ele o monte Seir por habitação. Então, Herodes, irmãos, ele era edomeu, ou seja, descendente de Esaú. E nós sabemos que Esaú foi irmão de Jacó, só que Esaú era mau, né? Esaú desobedeceu a Deus, Esaú não era de Deus, só não matou seu irmão porque Deus não deixou. E aí, quantas gerações se passaram, desde Esaú, que é Edom, até chegar no Herodes o Grande, seu descendente? Foram muitas gerações. Por isso que não foi só até a quarta não, né? Eu já vi até uma pastora explicando que é porque quando chega na quarta geração, começa tudo de novo, né? Aquele quarta geração que peca, renova 4 vezes de novo. Eu não sei se essa expressão está certa, mas o certo é que a herança espiritual vai se sucedendo. Quem fez maldade diante de Deus, a sua geração vai recebendo a herança, né? Por isso que quando alguém vai ao médico, antigamente era assim, não sei hoje, né? Antigamente o médico dizia assim: tem alguém da sua família que já teve essa doença? Cardíaca, pressão alta, diabetes? Alguém já teve? Porque o médico sabe que na questão física do corpo há uma herança. Só que como na área do médico ele está na área espiritual, o pastor pode perguntar à pessoa assim: na sua linhagem já teve alguém desobediente a Deus? Já teve alguém que afrontou a Deus? Já teve alguém que transgrediu a lei de Deus? Já teve alguém que odiava a Deus? Essa é a pergunta, porque se tiver, pode ser a explicação do problema que você está enfrentando hoje. E aí, irmãos, aqui nesse caso, Herodes o Grande, que é o primeiro Herodes que aparece no Novo Testamento, olha o que ele fez. Mateus 2, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, irmãos, esse Herodes o Grande aí matou os meninos de 2 anos para baixo, de Belém e redores, porque quando ele soube que o Messias tinha nascido, e foi Satanás usando ele, né? Ele disse: eu quero matar o Messias, como ele nasceu nessa região, eu vou mandar todos os meninos de 2 anos para baixo, vou mandar matar. Quantas mães não ficaram desesperadas tentando ali esconder os seus filhos, né? Mas os soldados lá e mataram todos os meninos de 2 anos para baixo. Foi um genocídio, uma carnificina, um extermínio. Foi Herodes. Quem era Herodes? Descendente de Esaú. Quem era Esaú? O que mais se destaca na profecia de Obadias sobre o caráter de Herodes, o de Esaú, que é Edom, é o orgulho. Ele era orgulhoso. Agora, irmãos, a herança de Esaú, a herança de Edom, chegou nesse Herodes o Grande aqui. Mas aí, vamos para o segundo Herodes, que provavelmente era filho desse, né? Mateus 14, aparece o segundo Herodes. Esse Herodes que eu citei é Herodes o Grande. Esse que eu vou citar agora é Herodes o Tetrarca. Está escrito aí em Mateus capítulo 14, olha como é que começa. Mateus 14, 1. Naquele tempo, Herodes o Tetrarca, e aí você segura bem isso aí, que está na Bíblia, né? Herodes o Tetrarca, ele era tetrarca da Galileia. O capítulo 3 de Lucas vai dizer exatamente: sendo Herodes tetrarca da Galileia, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Mas Herodes o tetrarca, que foi que Herodes fez, esse tetrarca aí? Matou João Batista. Eu não vou nem ler o texto, mas sim, vocês sabem que esse Herodes aqui tomou a mulher do irmão dele, chamado Herodias, e João Batista repreendeu ele por causa disso.
E a mulher ficou odiando ele, o Herodes ficou odiando João Batista também. E prenderam João Batista. E aí quando a filha de Herodias dançou no aniversário de Herodes, ele se precipitou e disse assim: pede o que tu quiseres, até metade do reino se te dará. E a menina foi perguntar à mãe dela: o que é que eu peço? A mãe dela disse: pede a cabeça de João Batista. Ele foi lá e falou: eu quero a cabeça de João Batista. Herodes surpreendeu, ele não esperava isso, ele nem queria fazer isso, mas já tinha empenhado a palavra diante dos principais da Galileia, mandou decapitar João Batista no cárcere. Essas são as obras desse Herodes aí, herança de Esaú, Edom. E agora, do outro Herodes, assassino aqui das crianças, Herodes o Grande, agora Herodes o Tetrarca. Agora tem um outro, terceiro Herodes aqui, irmãos, em Atos capítulo 12. Então estou mostrando para os irmãos que a herança espiritual não é somente morte, doença não, como no caso de Jeroboão, né? Um instinto assassino, um instrumento das mãos de Satanás. Irmãos, eu entendo que a Bíblia fala assim: toda pessoa que é morta na terra é morta por Satanás. Ele usa como instrumento seres humanos. No caso, por exemplo, Caim é o primeiro assassino da história, matou seu irmão Abel. E aí João diz, inspirado pelo Espírito Santo, que Caim era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais que as do seu irmão justas. Satanás tem os seus instrumentos que ele manipula e usa para matar pessoas. Esse aí, por exemplo, que matou o rapaz, ele foi só um instrumento nas mãos de Satanás, um joguete, teatro de marionetes. Ah, então a culpa não é da pessoa sim, Deus responsabiliza a pessoa, porque uma das coisas que Deus disse é que o ser humano tem que resistir à tentativa de Satanás manipular para fazer o mal. A responsabilidade é da pessoa que se deixa usar. Então, Atos capítulo 12, verso 1, começa assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, olha só, entenda a Bíblia, irmãos, olha só, aqui só fala assim, o rei Herodes. Aí você pergunta, mas que Herodes? Porque já teve o Herodes o Grande, depois teve Herodes o Tetrarca, e agora tem um terceiro Herodes. Bom, eu digo para os irmãos, esse Herodes aqui chama-se Herodes Agripa I. Estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Olha, esse Herodes Agripa I matou o apóstolo Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos, o primeiro apóstolo que foi martirizado, dos 12. Quem que matou Tiago? Satanás. Usando quem? Herodes. Eu digo, Satanás prepara os instrumentos que ele pretende usar. E matou um dos apóstolos de Jesus. Aí não adianta botar, porque todo mundo botar como Satanás, a culpa é dele mesmo. Não adianta querer inocentar ele não. E o ser humano que se deixa usar é responsável também diante de Deus e dos homens, né? Mas o que eu estou querendo dizer, peraí, irmãos, Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca, e agora Herodes Agripa I. 3 assassinos na linhagem, terceira geração, quarta geração, instrumento da mão de Satanás na terra para fazer o mal. Porque lá no passado, um descendente dele desobedeceu a Deus, transgrediu a Deus, mostrou que odeia a Deus. Nesse mundo tem gente que odeia a Deus, embora não saiba. Tem gente que é inimigo de Deus, embora não saiba. Quem ama a Deus obedece seus mandamentos, é o que está escrito aí. Se nós não obedecemos a Deus, nós estamos achando que nós odiamos Ele, e Ele sabe. Agora, irmãos, aí eu vou dizer, só que essas pessoas, né? Olha só, se o Esaú soubesse que ele ia legar para a sua geração, a sua linhagem, todo esse estigma, essa maldição de ser instrumento da mão de Satanás, ele não teria feito o que fez. Porque também o Herodes o Grande, se soubesse que ia legar para o seu neto, não teria matado as crianças de Belém e arredores. O outro Herodes lá não teria matado João Batista, e ele foi só multiplicando a herança. Mas olha o que aconteceu com esse Herodes aqui, irmãos.
Atos 12, 21. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Meu irmão, esse negócio é muito sério. Esse Herodes aqui, que recebeu toda essa herança de Esaú, de Herodes o Grande, de Herodes o Tetrarca, e ele mesmo matou o apóstolo Tiago. Olha a vingança de Deus, mano. Ele morreu uma morte horrível, comido de vermes, comido de bicho. Sabe o que significa isso aqui? Eu mostrei para os irmãos que lá no Hades, os vermes, os bichinhos, por baixo e por cima de Satanás, onde o rico estava também. Agora, Deus faz com que aqui na terra mesmo, o Herodes experimentou o tormento do inferno aqui na terra, porque os bichos, ele morreu comido de verme. Você sabe o que é morrer comido de verme? Eu sei que essa nova geração não alcançou esse tempo, não. Provavelmente é disso que já é um pouco mais da minha idade, próximo de minha, talvez alcançou. Mas quando nós éramos crianças, nossos pais, periodicamente, nos davam remédio para verme. Era um remédio muito ruim. Era lombrigoide o nome do remédio. E aí a pessoa tomava aquele remédio de madrugada e passava, parece, uns 3 dias de cama, de resguardo, comendo canja de galinha. A única parte que eu gostava era essa, canja de galinha. E aí as pessoas, o remédio ainda era muito assim, incipiente, né? Eu não vou nem dizer os detalhes, porque é muito nojento. Mas eu lembro que quando era criança, irmãos, uma criança próxima da minha casa, eu morava próximo da Elteu Maia, uma criança próxima da minha casa morreu por infestação de vermes. Saiu verme, lombriga, por todos os orifícios do corpo daquela criança. Ela morreu, uma infestação. Graças a Deus, porque a medicina hoje, né, nesse caso aí, descobriram remédios, que você toma um remédio para verme e não acontece nada com o seu corpo, né? As vermes são mortas e talvez dissolvidas, você nem percebe. Mas antigamente era um negócio horrível. Esse Herodes aqui, irmão, morreu desse jeito, com infestação de verme, comido de verme, de bicho, expirou. E foi castigo de Deus, e foi o anjo que feriu ele. Só que ninguém viu o anjo, mas o texto inspirado revela. Essa é a herança que você quer deixar para os seus filhos? Irmãos, esse negócio não é brincadeira, olha só. Eu fico olhando assim em redor de mim, eu digo, meu Deus, eu estou vendo filho nas mãos de Satanás, sofrendo pra caramba, por culpa dos pais, porque os pais têm que acertar a vida com Deus, senão o diabo vai destruir seu filho. E a pessoa não sabe. E às vezes eu tenho até medo de dizer para a pessoa, porque a pessoa vai ficar com raiva de mim. E às vezes a pessoa bota a culpa nos filhos, né? Esse filho, você está me dando trabalho, está não sei o quê. Pode ser que a chave da recuperação do seu filho seja você. Sonde a sua vida diante de Deus, né? Para ver se está certinho. Mas eu quero mostrar aqui em Mateus capítulo 9. Olha só, irmãos, Mateus capítulo 9. Tem vários casos do Novo Testamento em que pais ou mães tiveram problema com filhos sob sofrimento, tormento, né? Olha só aí, Mateus 9, 18. Dizendo ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Verso 23. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Uma menina de 12 anos. O Novo Testamento não diz, eu reconheço, mas eu desconfio que essa doença nessa menina de 12 anos era por alguma legalidade da vida dos seus pais.
É muito difícil de uma criança pequena ainda, 12 anos, ser responsabilizada diante de Deus com tanto rigor. Mas os seus pais sim. E vem a desgraça da vida dos filhos. Mas esse homem aqui, irmãos, ele se arrependeu, ele se quebrantou, ele prostrou-se diante de Jesus, ele adorou. Ou seja, sempre há oportunidade de arrependimento para salvar os nossos filhos, através do nosso arrependimento. Chama-se arrependimento mesmo, né? Em Mateus capítulo 15, nós vamos encontrar a história da mulher cananeia. Aquele Jairo, principal da sinagoga, era judeu. Essa mulher aqui não era judia, cananeia, né? Da terra de Canaã. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, eu tenho observado em redor. Eu percebo que quando os pais transgridem a lei de Deus, às vezes seus filhos são entregues na mão dos demônios. Um demônio se apodera da criança e o demônio vai atormentar. E aí a pessoa leva para o hospital, o médico não tem a obrigação de saber dessa área espiritual, e leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra, e o demônio está lá à vontade, deitando e rolando, porque ele é invisível, não sai em exame. E aqui a mulher sabia: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, para de contar a história, nós sabemos que essa mulher aqui conseguiu salvar a filha dela porque ela se humilhou diante de Jesus. Ela se humilhou tanto, mas Jesus disse assim: ó mulher, grande é a tua fé. E ela aceitou a humilhação que Jesus impôs a ela, né? Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Observe que Jesus falou fé. Fé para se arrepender, fé para se humilhar. Essa mulher fez. E eu fico pensando assim: duvido que essa menina estava sofrendo por causa de pecado dela mesma. Era pecado dos pais, meus irmãos. Ainda tem tantos outros casos que por citar aqui, o caso de Davi, cujo filho, ele passou 7 dias de jejum, mas a criança morreu, porque Deus disse: essa criança vai morrer por causa do teu pecado, Davi. E morreu mesmo. E tem também aquele centurião não, um nobre, João capítulo 4, cujo filho estava doente em Caná da Galiléia. E aí, quando ele creu no que Jesus falou, o filho dele foi curado. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes, olha. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui é uma revelação. Quando o filho tiver com problema, sonde a vida dos pais, porque normalmente é a vida dos pais que é o portal que o diabo está usando para chegar lá nos filhos. E aí, irmão, mas foi Deus que disse, é Deus mesmo. Que Deus falou, né? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas a bênção também vem por aí, tá? Se porém você obedece a Deus, você é fiel a Deus, você é comprometido com Deus, os seus filhos estarão seguros, Deus protegerá, Deus dará sucesso. É simples assim, irmão. Agora, a palavra de Deus está aqui, a revelação de Deus. Que as pessoas jogam a palavra de Deus para trás das costas e vão crer no que o mundo diz. O mundo já é no maligno, o mundo está cheio de mentira. Não acredite nisso. Creia na palavra de Deus aqui, ó. E salve o seu filho. É temerário. Quanto eu já vi filho morrer por causa dos pais. Eu fico só olhando de longe assim. Eu mesmo já passei pela vida disso. Eu já vivi em situação de pecado que eu percebi que se eu continuasse naquele pecado, um filho meu morreria. E eu tive medo e eu recuei. Não adianta levar na brincadeira, não, que Deus leva a sério. Não, isso aqui são os passos de fé. Eu estou ensinando para você como proteger seus filhos. E até a sua própria vida. Eu estou falando aqui da consequência dos filhos, mas não falei da consequência do pecado na vida da pessoa, né? Talvez no outro dia. Vamos ficar em pé?